Oi, Ticiana, bom dia para você, para todos que nos acompanham. As oitivas começaram ontem, né? Esse caso que ganhou repercussão aqui em toda a cidade, que já é o segundo inquérito. Esse é o da carne, né, que nós noticiamos aqui, e o outro, o primeiro inquérito, é dos alimentos também que estavam impróprios para consumo, da merenda escolar. São dois inquéritos diferentes. O promotor José Carlos vai trazer mais detalhes para a gente entender um pouquinho mais qual que é o status que está nessa investigação agora, nessa oitiva, e qual que é a diferença um do outro. Para a gente começar, vamos do mais recente, porque, doutor, chama a atenção, né? O segundo caso aqui em Uberaba, as oitivas começaram ontem, e o que está acontecendo nesse momento? Boa tarde, né, para o senhor? Boa tarde. Em relação aos fatos que tomaram corpo, tanto na mídia quanto nas próprias redes sociais, que se refere à identificação do recolhimento de carnes impróprias para o consumo humano, é importante frisar que o Ministério Público já instaurou um inquérito civil e o objetivo se presta exatamente a verificar, nesse caso, como essa carne ingressou nas escolas e como houve a identificação da situação de imprópria desse insumo no estabelecimento escolar. É importante nós compreendermos, isso é significativo, que todo aquele que contrata com a administração pública tem que ter a consciência de que ele é o primeiro a ter a obrigação de impedir que ocorra irregularidades. É aquela máxima, eu não tenho que agir corretamente apenas porque alguém está me fiscalizando ou está me vigiando. Eu tenho que agir corretamente porque é o correto fazer. E partindo ainda dessa situação, também é importante compreender a razão dessa lógica de que é humanamente impossível, uma ingenuidade absoluta, imaginar-se que os órgãos de fiscalização tenham o dom da onipresença. Isso é fato. Não é possível ao Ministério Público, à Câmara de Vereadores, à Administração Pública Municipal, o PROCON, o Tribunal de Contas, enfim, todos os órgãos de fiscalização estarem presentes em todos os acontecimentos de regulação pertinentes a contratações com a administração pública. Logo, quando detectada essa irregularidade, cumpre agora verificar a extensão do grau e, naturalmente, verificar a necessidade de sanção daquele que infringiu. Pois, repita-se, quando a fiscalização detecta uma irregularidade, é porque naturalmente já falhou o sistema de controle da própria empresa ou do particular que está contratado com a administração. Então, esse é o objetivo primário deste inquérito, que está tendo uma atuação conjunta da Promotoria de Justiça de Educação e Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. As oitivas começaram ontem, como o senhor disse, a investigação acontece por parte da Prefeitura, da Secretaria, juntamente com o Ministério Público, que, mesmo assim, as investigações são em conjunto, são juntas, trabalham juntos? Bom, nós temos duas linhas importantes frisar. Nós temos um inquérito civil, que é um inquérito civil que já há meses está tramitando, vem contando com um apoio inestimável da Universidade de Uberaba, da Uniub, que vem elaborando um estudo acadêmico a respeito da qualidade da merenda local, e a partir daí nós termos um estudo que traga elementos científicos e não apenas achismo, ou seja, aquela avaliação, eu vou lá, eu acho gostosa a comida, ou eu vou lá, eu acho ruim a comida, ou pode melhorar, ou pode piorar. Não, a questão chega de achismo, é preciso nós termos uma metodologia, dados científicos e propostas de melhora, tudo dentro de uma lógica metodológica. Perfeito? E nesse trabalho é muito importante frisar que houve toda a disponibilização por parte da administração pública municipal em permitir o ingresso desses agentes da Uniub, e o trabalho vem sendo executado com toda a perfeição, e até o final do ano se espera termos um relatório metodológico e científico. Paralelamente, o que nós temos? Agora, esse outro segundo procedimento, em que é um procedimento que também temos contado com a colaboração dos órgãos de controle interno, em especial da Controladoria Geral do Município, assim como em relação ao primeiro, no sentido de colher os elementos necessários para a verificação de como se comporta o particular que contrata com a administração pública. Vou reafirmar novamente, a
aquele que contrata com a administração pública é o primeiro que deve agir para garantir que o serviço ou o bem que está disposto a entregar se dê dentro daquilo que foi contratado, pois está recebendo por isso. Então, nessa linha agora nós estamos trabalhando, já estamos recebendo a documentação que foi requisitada à administração pública municipal e já tivemos oitivas na data de ontem e teremos novas sequências agora nos próximos dias, sempre com esse olhar de que não é porque eu não estou sendo fiscalizado ou vigiado que eu deixo de estar obrigado a fazer o que é certo. Contratou-se com a administração pública, é importante frisar, o que foi contratado tem que ser entregue e dentro do que foi fixado. Doutor, para a gente entender, oitivas, já foi alguém ouvido? O que significa essa oitiva? Então, nós já tivemos a oitiva de uma pessoa que, obviamente, nós verificamos que fez filmagens, um depoimento importante que nos foi trazido, e, naturalmente, agora que nós também requisitamos documentos à administração pública, teremos outras oitivas e, naturalmente, que ao final será a oitiva final é com a empresa que é a contratada pela administração pública. Perfeito. O senhor disse também que a empresa tem que estar legalizada, tem que estar tudo normal para exercer o papel, para ser contratada pela atividade pública, né, pela prefeitura. E qual que é o papel da prefeitura antes de contratar essas empresas para que não aconteçam esses casos? Bom, o papel está na lei de licitações. A legislação, ela prevê os casos em que a empresa não pode participar de uma licitação. E, naturalmente, que a administração pública, se não houver um impedimento legal, ela não tem como impedir a empresa de participar. Então, no caso específico aqui, na avaliação que já foi feita dentro da documentação, não se verificava um impedimento legal, ou seja, algo que impedia a administração pública de vedar a participação. Houve a tramitação do processo licitatório, temos a contratação. Pois bem, contratado, agora nós temos uma outra fase, que é a fase da execução do contrato. E aqui nessa execução do contrato, o que foi estabelecido como objeto desse contrato, deve aquele que foi contratado executá-lo fielmente. Repito, independentemente de estar sendo fiscalizado e vigiado. É aquela máxima, vou reafirmar. Não é porque ninguém está me olhando que eu estou desobrigado a fazer o que é correto. Ou seja, o correto, nós temos um objeto e agora vamos verificar em que grau está ocorrendo a desconformidade quanto à execução desse contrato e, naturalmente, a partir daí, qual o grau de sanção que se merece ser imposto. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelo esclarecimento. Doutor, sempre disposto a explicar para a gente, trazer as informações, os detalhes dessa investigação, desse inquérito que está acontecendo. 2 inquéritos e assim que a gente tiver novos desdobramentos, a gente traz com mais detalhes também na nossa programação.